E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela e bem-vindo a outro videozinho daquela nossa pequena série, do nosso pequeno quadro, como você preferir chamar, os gibis que eu amei. E hoje eu vou trazer uma publicação que curiosamente, embora seja do meu tempo de menino, né, quanto ao seu ano de publicação, eu não adquiri quando menino. E eu amei, amo, tenho até hoje essa edição por motivos muito pessoais, muito ligados à minha vida pessoal em si, né? Nem tanto pela edição, pela história, mas que eu já comprei depois de adulto, né? Eu comprei quando eu morava em Santa Catarina, num sebo que tem lá na cidade de Jaraguá do Sul, e é Grandes Heróis Marvel, Surfista Prateado versus Thor. E essa edição entra no hall dos gibis que eu amei, mesmo que tão tardiamente, mesmo que depois já de adulto, pelo simples fato de que durante a minha infância ela foi outra daquelas edições que se tornaram lendárias nas conversas entre meus amigos e eu, né? Trata-se da Grandes Heróis Marvel número 16, publicada em 87, 16 de 6 de 87, e que trazia a história na qual o Thor enfrenta o Surfista Prateado com essa capa que eu acho muito boa, eu acho muito legal essa capa. É que, na verdade, é uma republicação dessa mesma história que havia saído na Heróis da TV. Até então eu não sabia disso, na verdade eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo dessa informação há relativamente bem pouco tempo. Eu fiquei sabendo inclusive assistindo o vídeo de um outro canal. Se não me engano, foi quando eu assisti um vídeo do Almanacs e Coleções, que é um canal que eu acompanho, gosto muito de acompanhar. E lá o Ricardo Ribeiro mencionou, né, ele na verdade, se não me engano, se eu não está me falhando a memória, ele mostrou a Heróis da TV, aonde essa história foi publicada originalmente. Eu posso até, gente, tá confundindo, tá? Posso estar confundindo o canal, pode não ter sido no canal dele que eu vi isso. Mas eu creio que foi, é a memória que eu tenho, pelo menos é o que me veio à mente agora. Mas de qualquer maneira, o Almanacs e Coleções é um canal que eu gosto muito de acompanhar, é um canal que eu recomendo. E eu fiquei sabendo disso há relativamente pouco tempo. Na época eu nunca tinha ouvido falar nessa questão de ela ter saído em outra revista. E nós víamos nas edições que chegavam às nossas mãos o anúncio, né? Primeiro que para nós, eu não sei se isso é até uma coisa interessante de mencionar. Eu não sei se para todos os colecionadores da minha geração, da minha faixa de idade, a impressão que se tinha era a mesma que eu tinha. Se todos tinham essa mesma impressão, até creio que não, é muito difícil isso, né? Creio que todos não, talvez a maioria. Mas eu tinha a impressão, eu tinha essa publicação a Grandes Heróis Marvel com uma coisa muito, cara, quase como o álbum de luxo da época. Na minha cabeça, na minha maneira de ver, na Grandes Heróis Marvel só se publicavam histórias muito fantásticas, histórias muito especiais e muito importantes. Eu considerava que ela era tipo a revista mais importante da Abril, no que se referia aos heróis da Marvel. Era essa a ideia que eu tinha sobre a Grandes Heróis Marvel. E quando a gente viu essa Thor versus Surfista Prateado anunciando, cara, todos nós queríamos, todos os meus amigos e eu, nós queríamos enlouquecidamente esta revista. E, para variar, nenhum de nós conseguiu. Nenhum de nós na época obteve a revista. Nem mesmo uma ediçãozinha destruída, sem capa, porque isso acontecia muito, tá? O poder aquisitivo era baixíssimo, a possibilidade de adquirir edições era baixíssima. E nós só queríamos ler. E como eu disse, eu já falei aqui outras vezes, era uma época em que
eu não me via como colecionador. Se alguém me perguntasse, você coleciona a revista em quadrinhos? Eu tenho certeza que eu, como moleque, ia dizer que não. A ideia de colecionar não passava pela cabeça. O que passava mesmo era a ideia de ter revistas e gostar de ler. E para nós, não fazia nem um pouco mal, não me incomodava nem um pouco se a edição que a gente conseguisse tivesse sem capa e faltando folhas. Dane-se, a gente não ligava. A gente queria as revistas para ler, mas a gente nunca conseguiu nenhuma, nenhum de nós nunca conseguiu nenhuma edição. Depois, né, com muitos anos aí passando, modernidade, internet, poderia ter lido essa história por scan. Cheguei a sentir vontade de ler essa história através dos scans, para matar essa curiosidade de ver como é que era a história, mas eu resisti. Eu li pouquíssimas coisas por scan, li algumas coisas, mas li poucas, porque eu não sinto o mesmo prazer, não sacia a minha vontade de ler quando a gente lê por scan. Absolutamente nada contra, e admito sem nenhum problema todas as vantagens da leitura pelos meios eletrônicos, mas para mim, para este que vos fala, existe uma desvantagem que simplesmente é insuperável e que supera qualquer outra coisa, que é a desvantagem de que eu não sinto o papel na mão. Eu não estou com a revista na mão para manusear, então para mim não dá certo. Eu acabei não lendo. Até que um dia, quando eu morava em Santa Catarina, como eu já mencionei, fui no sebo e eis que encontro. Na época, ó, R$1. Pena que colocaram o preço na capa, mas tudo bem. R$1. Eu encontro a Grandes Heróis Marvel, Surfista Prateado versus Thor. Comprei na hora, me senti o cara mais feliz do mundo. E claro, fui ler a história assim que cheguei em casa, né? É uma história bastante conhecida, é uma publicação bastante conhecida. Eu acho essa arte de abertura fantástica. Para mim é uma das páginas mais bonitas de quase todas as edições formatinhos que eu já li. Gosto demais. O argumento é do Stan Lee e os desenhos do Buscema, né, dois monstros sagrados. E aí fui ler a história. E cara, não vou mentir. Aconteceu o que normalmente acontece, pelo menos comigo, quando eu leio esse tipo de história. Acho que acontece com muita gente, né? Em que a gente vai ver uma história tão anunciada de personagens tão icônicos se encontrando. Eu fiquei um pouco decepcionado. Estou dizendo que eu não gostei? Óbvio que eu gostei. Tanto que eu tenho a revista até hoje, né? Eu comprei já fazem mais de 10 anos e eu mantive e ela tá aqui no quadro Gibis que eu amei. Mas eu esperava mais batalha, eu esperava mais destruição, eu esperava um combate mais acirrado. E acima de tudo, eu acho que o que mais me decepcionou foi que por alguma razão, cara, eu sempre achei que o Surfista Prateado devia ser enormemente mais poderoso, não só que o Thor, como o próprio Loki, que, como todos sabem, é o causador desse confronto e tal, né? E nessa aventura isso se provou ao contrário, na verdade. Eu não vou entrar aqui naquela seara de informações subjetivas, tipo, na época o Surfista Prateado estava preso na Terra pelo campo de força do Galactus, e o Galactus, quando prendeu na Terra, tirou parte dos seus poderes, metade dos seus poderes. Se ele tivesse com os poderes totais que o Galactus deu, talvez ele fosse infinitamente mais poderoso. Não vou entrar nessa seara, tá? Não é essa a questão aqui. Eu tô falando das impressões que eu carreguei sempre desde menino na minha cabeça, por ser o Surfista Prateado quem era, pelos feitos que eu havia visto ele fazer até então, né? Eu achava que ele era infinitamente mais poderoso que o Thor e, obviamente, que o Loki.
Mas nessa revista aqui, nessa história, isso se provou o contrário, né? Até mesmo o Loki, isso nas palavras do próprio Surfista Prateado, o próprio Surfista Prateado dá a entender num dado momento, né, que seus poderes foram aumentados, né? Até mesmo o Loki podia fazer frente ao Surfista Prateado facilmente. E eu não estou aqui dizendo que o Surfista Prateado... Surfista Prateado não. Eu não estou aqui dizendo que o Loki seja um fracote, não é isso. Mas eu estou dizendo que eu esperava mais do Surfista. E aquilo me incomodou, cara. É difícil quando você carrega uma impressão desde que era menino. Mesmo na vida adulta, é difícil se livrar de certas coisas, entendeu? E eu carreguei até a vida adulta essa ideia. E quando eu li a história e vi o Surfista Prateado, né, se comportando dessa maneira e precisando de muito mais do que eu imaginei que precisaria para poder fazer frente ao Thor, isso ao invés de enaltecer o Thor diante dos meus olhos, só fez com que eu me decepcionasse mesmo com o Surfista. Mas a história em si é boa, traz todos os elementos de sempre desse tipo de encontro. Heróis que se obrigam a lutar contra si por um mal entendido, depois se entendem, ficam amigos, quando possível ainda se unem para combater o mal comum. Toda aquela historinha, né? Mas é uma excelente história nesse sentido. Saciou uma curiosidade infantil que eu carreguei por anos de finalmente ler essa história. Mas, como quase tudo na vida em que a gente põe gigantesca expectativa, acabou me trazendo essa decepção. Daí vem uma história aqui do Capitão América, né? Fim da Solidão. Que, cara, eu vou dar pouquíssima atenção, tá? Na verdade, eu vou dar pouquíssima atenção para todas as histórias aqui que compõem o restante da revista. Claramente histórias para encher linguiça. Claramente história, essa daqui saiu numa Heróis da TV, eu lembro de ter lido numa Heróis da TV. Essa história do Capitão América eu não gosto da arte e não gosto da história. Claramente para ocupar páginas, porque se fosse só a história do Surfista Prateado quanto o Thor, a revista ficaria incrivelmente magra, né? Não teria quase nada para mostrar, então eles escolheram duas histórias aí de maneira meio aleatória e completaram a publicação. Mas é essa a minha história, e é essa a razão pela qual a Grandes Heróis Marvel 16, Surfista Prateado vs Thor, entrou pro hall dos gibis que eu amei. Porque simplesmente eu carreguei comigo o desejo de ler essa história desde menino até muito adiante na minha vida adulta. Eu queria demais ler. E quando eu li, embora tenha me trazido as decepções que eu até devia ter esperado que iria me trazer mesmo, ela também fez com que eu finalmente sentisse que eu estava saciado, que eu tinha um desejo muito importante e muito antigo realizado. E se você gostou, deixa like.